Foi-me solicitado pela CIP fazer um pequeno comentário sobre a Semana Santa. O texto que me calhou é bastante extensivo, no Evangelho de João, do capítulo 18, e vai desde o versículo 12 do capítulo 8 até o 42 do capítulo 19. Estamos na Semana Santa e vemos uma série quase de acidentes, de atropelos com injustiça, e chamou-me particularmente a atenção a atitude de Pilatos e a serenidade de Jesus ao enfrentar esse mesmo julgamento. Ao ver este texto, como disse, a minha atenção ficou focada em Pilatos, e Jesus dá-nos vários ensinamentos. O primeiro é que fez com que Pilatos fosse tocado na sua própria consciência. É interessante, pelo silêncio que é trazido, até numa passagem paralela em Mateus 27, 13 e 14, faz uma pergunta: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nem uma palavra respondeu, da sorte que o governador estava muito admirado, dado que se tratava de uma pessoa que era conhecida exatamente pelos vários discursos e ensinamentos que fazia publicamente no templo. Respostas que Jesus dá a Pilatos não são diretamente relacionadas com as perguntas, mas despertam-lhe a sua própria consciência para ver estes assuntos. Pilatos quis procurar a verdade, e em João 18, verso 33, a pergunta que ele faz a Jesus: és tu o rei dos judeus? Pilatos queria a verdade, e provavelmente seria um assunto que o preocupava, talvez até desde sempre, ter a verdade, desde a sua juventude, mas optou pela sua carreira militar, mas foi como toda a humanidade é corrompida com os valores que a sociedade vai vivendo. Nesta luta diária, o contacto com a sociedade foi corrompendo, e do grande Império Romano adaptou-se, como quase todos nós, e foi sacrificando os seus ideais e os seus valores a estas perguntas. Faz a Jesus: penso que a sua alma ainda anseia pela verdade. Os versos 36 e 37 do capítulo 18 e 19, 11, Jesus mostra confiança na ação do Pai. E este é o motivo pelo qual ele veio: sabia que ia carregar com o meu e com o teu pecado. E por isso Jesus confia inteiramente na ação de Deus, o Pai. E o amor de Deus está estampado no Senhor Jesus. Naquele momento, lembram-se de quando ele expulsou os vendilhões do templo porque estavam a profanar aquele lugar santo? Agora mesmo é acusado injustamente de tantas coisas, e a sua reação é serena. Jesus testemunha a verdade e não nega. E tenho vários versículos que vou citar, que depois podem confirmar nas vossas Bíblias, do capítulo 18, o verso 6, o 8, o 20, 23, 34, 36 e 37, ele sempre falou abertamente. Jesus permite que a Pilatos tomar a sua própria decisão. Ao longo da vida vamos sempre encontrando pessoas indecisas, mas que têm a habilidade de empurrar para os outros a tomada de decisões. Mas Jesus não permitiu. O verso 10 do capítulo 19, Pilatos mostra-lhe o seu próprio poder, mostra a sua exuberância, mas Jesus mostrou-lhe confiança e deixou que ele tomasse a própria decisão. Jesus age com misericórdia para com todos aqueles que o acusam.
ano após ano, celebramos a Semana Santa, as nossas igrejas fazem cultos especiais, lembramos as 7 frases de Jesus, por exemplo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estou-me a lembrar da resposta dada àquele salteador: ainda hoje estarás comigo, ainda esta noite estarás comigo no paraíso, e tantas outras, mas estou-me a lembrar também mais uma em que diz ao apóstolo João, refere-se primeiro à sua mãe, diz: mulher, está aí o teu filho, e ao apóstolo João diz que está aí a sua mãe para eu tomar conta dela. Jesus aceitou totalmente a vontade do Pai. Jesus era o objeto do ódio dos judeus. Foi introduzido como prisioneiro, maniatado, foi imediatamente posto em julgamento em desrespeito à lei escrita, como também à tradição do qual aqueles próprios governantes judaicos reunidos professavam ser tão zelosos e guardiães desta mesma lei. A audiência legal sobre acusação capital, que era o assunto ali, podia ser realizada devidamente, senão um tribunal designado e oficial do Sinédrio. Até o trocaram por Barrabás, um salteador. Os seus corações fluíam de ódio, mas Jesus sabia que era da vontade do Pai que ele morresse em meu e em teu lugar, e por isso Jesus não se defendeu. Aceitou a vontade do Pai. E em Mateus 26:39, antes de Jesus ser preso, sabia o que iria acontecer com a sua vida, mas disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas que como tu queres. Ele aceitou totalmente a vontade do Pai. Jesus prova o seu amor por nós a tal ponto de não deixar de fazer escolhas. Pilatos até nem via um motivo para o mandar matar. Ele tinha o poder de condenar ou de o absolver. Apesar de ter dito: não acho nele crime algum, condenou-o à crucificação. Jesus deixou-o escolher. Pilatos não conseguia fugir à sua responsabilidade com um simples lavar de mãos. E essa é a posição de todo aquele que ouviu a mensagem do Evangelho. O simples lavar de mãos não sossegou a consciência de Pilatos e, por isso, pela escolha que ele fez. Deixa-me fazer uma pergunta: que tipo de escolhas estamos a fazer com a liberdade que o Senhor nos dá a escolher as nossas próprias decisões? Lavar as mãos? Sacudir a água do capote? Deixar correr um marfim? O ensinamento de Jesus afirma que este mundo é pouco comparado com as delícias que há no reino de Deus. O objetivo da condenação do Senhor Jesus era a nossa salvação. Foi terrível o que Jesus passou, ter de carregar com o pecado do mundo inteiro, como diz lá na primeira epístola do João, capítulo 2. Mas ele fez isto para que tu e eu pudéssemos ter o reino de Deus. O Sermão da Montanha é um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus e da transformação que produz e produzirá nas nossas vidas. E finalmente, o ensinamento de Jesus faz-nos ter esperança na nossa vida. Não termina com a morte, mas é eterna. A morte e o castigo eterno existem por causa do pecado, mas Jesus morreu para que tu e eu, para que nós
E Deus promete vida eterna a todo aquele que nele crê. Se passamos a começar a refletir nas nossas esperanças e de uma eternidade com Deus. Por isso, é a altura, talvez neste momento de sofrimento, pensares um pouco mais e as decisões que tens tomado. Como é que tens reagido com o conhecimento que tens da palavra de Deus? E que verdadeiramente Deus nos abençoe e que esta semana possa ser um tempo de reflexão, de paragem, de olhar e tomar decisões, e decisões concretas em relação ao futuro da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.